Vamos lá, meus amigos, continuando aí com a aula aqui no dia 1º de abril de 2020, aula ao vivo pelo Teams. Então, a gente falou aí dos programas de prevenção dos riscos ambientais. Falamos aí da documentação que as empresas devem ter, perfeito, o dossiê, né? Ia pedir a gentileza para vocês darem uma olhadinha em cada um desses programas. Isso tá tudo lá no AVA de vocês. A gente está na unidade 2, seção 1. Tá? Então, tá tudo lá no AVA de vocês. Por gentileza, façam lá a atividade diagnóstica, perfeito? E deem uma estudada. O material é farto. E olha, lá na frente vocês com certeza colherão bons frutos disso. Então, por gentileza, dá uma estudada, né? Para a gente ir, depois já ir para a prova e já pensar nessa linha desse material que está aí no AVA. Indo de encontro aí com os programas de prevenção de saúde e doença ocupacional, nós temos aí as normas regulamentadoras, as famosas NRs. Profissional de RH tem que conhecer NR e muito, não é pouco não, tá? Essas, sim, estão em constante modificação, em constante mudança. Lógico, a tecnologia, a sociedade só anda para frente. Então, a todo momento, essas NRs são atualizadas. A todo momento, há uma atualização de NRs. Então, o pessoal de NR, ok, o pessoal de RH, perdão, tem que conhecer as NRs a todo momento. Principalmente as NRs que estão mais atreladas à atividade laborativa que você exerce. Vamos lá. As NRs, elas foram promulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da portaria 3.214 de 78. Olha o ano que eu mencionei, hein? Portaria 3214 do ano de 78. Aí, quando você fala da utilização das NRs, muitas das empresas desconhecem por completo. Aí você fala alguma coisa atrelada às NRs, aqueles documentos que eu acabei de mencionar para vocês, tem algumas empresas que perguntam para mim, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, essa legislação é nova? Porque até então eu não fazia, e olha que essa pergunta é recorrente. Eu falo, nova? Sim, ela é nova, ela é do ano de 78. Perfeito? Então, até os dias atuais, sendo a norma de 78, vejam só quantas décadas já se passaram, perfeito? E ainda tem o meio empresariado, o meio corporativo desconhece dessas normas. Perfeito? Então, por gentileza, vocês têm que conhecer a portaria 3214 de 78, que trata das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Elas vão fazer uma fusão com os programas de prevenção e saúde ocupacional. Então, elas são de observância, as NRs, elas são de observância obrigatória também. Tendo a empresa um único funcionário, tendo a empresa diversos outros funcionários, né? Elas têm que fazer uso das NRs, das normas regulamentadoras. Perfeito, meus amigos? Que abrangem, inclusive, a CLT. Então, tem um capítulo dentro da CLT que só trata aí da segurança e saúde ocupacional. Ela é simplesmente extensa. Então, por gentileza, querem se destacar no mercado corporativo, conheçam o NR. São poucos os profissionais que conhecem a fundo a NR, que já é uma disciplina para vocês pensarem aí numa pós-graduação, por exemplo. Tem muita gente que faz RH e depois pensa em uma pós-graduação, perfeito? Fala, para que lado eu vou seguir? Um estudo bom de se fazer
é as próprias NRs, de se qualificar, melhor dizendo. São as próprias NRs. Então, pensem nisso, tá? O que vem ser as NR? As normas regulamentadoras. Portaria 3214 de 78. Perfeito? O que vem a ser as NRs? Trata-se de um conjunto de procedimento, né, e diretrizes que tem como meta geral e comum estabelecer condições mínimas de saúde e segurança no trabalho, tá? Nas empresas, como em todas as atividades específicas. Então, a CNR, as normas regulamentadoras, que vem disciplinada lá na portaria 3214 de 78, ok? Trata aí de condições mínimas de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente tem que conhecer, sim, obrigatoriamente e não facultativamente as NRs, ok? Quem é competente para a fiscalização dessas NRs? Do cumprimento, da observância dessas NRs? Quem tem competência legal? No âmbito nacional, a nível nacional, Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Então, a nível nacional, Secretaria de Saúde e Segurança no Trabalho. E a nível regional, Delegacia Regional do Trabalho. São essas duas instituições que fazem vistoria no ambiente do trabalho. É daí que nós temos os auditores fiscais do trabalho, né, que vai até a empresa, perfeito? E faz uma análise, faz uma vistoria, né? Se o ambiente laborativo está cumprindo os programas de prevenção de riscos ocupacionais e se está cumprindo o que estabelece as NRs. Então, essas duas instituições, né, para fiscalização e supervisão, a todo momento, né, pode bater a porta aí de uma empresa e querer ver aí esse dossiê com toda aquela documentação que a gente comentou na primeira parte da aula, perfeito? Bem como ligado às NRs que a gente vai ver agora nessa segunda parte da aula. Então, vocês têm que ter conhecimento disso? Sim, para não chegar no momento oportuno, né, de uma fiscalização, a gente se reportar, entendeu? O fiscal se reportar para o RH e a gente falar, pô, não estou nem sabendo o que está acontecendo. Desconheço por completo esses documentos. Não é o caso nosso, com certeza, porque a gente vai ver. Mas fiquem atentos aí a todas essas NRs, principalmente as suas atualizações que ocorrem com muita frequência. Perfeito? Contanto que o descumprimento dessas NRs vai acarretar o quê? Multas. E eu já disse que as multas são multiplicadas pela quantidade de funcionários, perfeito? Então, vejam que além de ser multas com valor altíssimo, ainda assim são multiplicadas pela quantidade de funcionários. Então, acaba saindo muito caro, extremamente caro. Pode acarretar o embargo do estabelecimento, ou seja, o fechamento. Vou embarcar aquele estabelecimento que pode ser um departamento, um setor ou efetivamente acarretar a interdição, que aí é a paralisação total da empresa. Como aconteceu, né? Não sei se foi ontem, se foi hoje, né? Com o hospital aí da Prevent Senior, né? Que efetivamente tendo aí como público idosos e tendo aí um alto índice de óbito, foi embargado. Então, pedindo a interdição do hospital, eu não li as últimas notícias, né, por causa das aulas, só assisto agora meia-noite, pediram-se a interdição do hospital em decorrência dos óbitos aí do coronavírus, alegando
precariedade, não cumprimento das normas de vigilância sanitária. Ninguém sabe se é verdade, mas está aí em meados de ocorrer a interdição. E essas duas, esses dois órgãos, a Secretaria de Segurança no Ambiente do Trabalho e a Delegacia do Regional do Trabalho, também pode expedir notificações para cumprimento. Muitas das vezes recebe uma denúncia anônima, então eles notificam para que haja o cumprimento de alguma NR que foi descumprida. Então pode acarretar multa, embargo, interdição e notificação. Multa, embargo, interdição e notificação. Competência tanto da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho. Perfeito? Vamos falar agora das normas regulamentadoras vigentes. Então, as que nós temos hoje. Pode ser que amanhã surja uma nova norma? Sim, com certeza. A todo momento tem surgimento de norma nova e alteração e atualização da norma. Então, a gente tem que ter conhecimento, sim, disso. Primeiro, a NR1 trata das disposições gerais, Como é que as normas regulamentadoras devem ser utilizadas. Perfeito? A NR2 trata aí efetivamente da inspeção prévia. NR3, embargo ou interdição, que pode ser um departamento apenas da empresa, pode ser uma máquina da empresa, ou então, se a coisa trouxer muito prejuízo, for muito arriscado, melhor dizendo, pode ser acarretar a interdição de toda a empresa, na sua integralidade. Perfeito? Vocês já ouviram falar aquelas caldeiras, Que nada mais são que grandes compressores, vamos dizer assim. Aquilo corre um risco, todo equipamento, ele tem prazo de validade, todo ele sem exceção. Ele tem prazo de validade. E pode acarretar, entendeu? Que efetivamente, se não tiver um cuidado específico, pode acarretar explosão. Você não vai esperar explodir para interditar, Então, você pede a interdição do estabelecimento, perfeito? Para que depois, depois da análise desta máquina, ele possa exercer aí a sua atividade empresarial, perfeito? 4. Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, NR4, o famoso SESMIT. Alguém perguntou para mim aí de SESMIT, eu não me recordo. Então, o SESMIT trata, a NR4 trata do SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Temos a NR5, que trata da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, as empresas, tentando aí minimizar a ocorrência de acidentes, perfeito? Constituem uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É nada mais, nada menos que um elo de ligação entre os empregados e a empresa. Teremos um representante nessa CIPA, desta comissão, perfeito? Que é o cipeiro. O cipeiro é o representante da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É ele que vai sentar com a diretoria executiva da empresa e vai levar a voz dos empregados a essas pessoas. E vai alegar, olha, em determinada máquina está ocorrendo isso, a gente pode fazer treinamento daquilo, a gente pode ter uma melhor supervisão em decorrência dessa empresa. Ele é uma voz, um elo, de ligação entre empregados e empregadores, colocando aí o seu ponto de vista relacionado à segurança e medicina do trabalho. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sendo que o seu representante é o cipeiro. Depois a gente vai abrir cada uma dessas NRs, tá? Eu só estou falando que trata cada uma delas. NR6 trata do equipamento de proteção individual. É a grande problemática hoje aí do coronavírus, Que é o que os profissionais de saúde estão sofrendo. Não tem máscara para todo mundo, não tem luva, não temos
álcool gel para todos, né? Então, a gente tem essa grande dificuldade aí ligada ao equipamento de proteção individual. Aí, cada atividade empresarial tem o seu próprio EPI. Cada atividade empresarial tem o seu próprio EPI. Perfeito? Então, nessa linha, a gente tem que ver qual a atividade laborativa, né, atividade empresarial desta empresa e qual é o melhor equipamento de proteção individual que irá aí assegurar os seus trabalhadores. Perfeito? Temos a NR7, que nada mais é que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO, que a gente já conversou lá em cima. Então, a gente tem uma norma regulamentadora, a NR7, que trata totalmente disso, né? Especificamente. Temos a NR8, que trata de edificações, prédios, como efetivamente construir, como efetivamente evacuar no caso de ocorrência de acidente do trabalho. NR8. NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o famoso PPR-A. O famoso PPR-A. NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, famoso PPR-A. Tem uma NR que só trata dele. NR10, Instalações e Serviços com Eletricidade, né? NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Eu exemplifiquei na última aula com vocês, salvo engano, daquele acidente com a empilhadeira, né? Falta de treinamento aí, de conhecimento da NR11, que trata de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A famosa NR11, o cidadão, né, naquele elo de ligação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a pessoa notificou a empresa, olha, a empilhadeira está com problema no freio, a empilhadeira está com problema no freio. O brasileiro é sempre assim, deixa para a última hora, amanhã a gente vê, depois a gente vê, depois a gente analisa e assim vai. O que aconteceu? O motorista da empilhadeira precisou dos freios da empilhadeira para parar, não conseguiu. O garfo na empilhadeira acabou aí efetivamente adentrando numa pessoa, acabou levando ela a óbito, né? NR11 trata a respeito disso. Temos a NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, perfeito, principalmente ligado aí aos dispositivos de segurança. E aí eu tenho uma observação a ser feita para vocês. O nosso maquinário fabril é extremamente arcaico. Só as grandes empresas conseguem ter uns materiais, né, mais atualizados com os dispositivos de segurança melhor. A grande maioria do nosso material, né, fabril é datado da década de 50. Você tem ainda a gráfica, por incrível que pareça, que coloca o papel o tamanho de uma mesa para fazer as resmas, né, de folha de sulfite, que nada mais é que uma guilhotina que desce. O cara enfia a mão, aí ele aperta uma alavanca e a guilhotina acaba descendo e partindo o papel. Como se fosse uma ponta de estilete tamanho gigante. No que o cara enfia a mão aquilo, se aquilo tiver com defeito, a hora que desce, corta as duas mãos da pessoa. Ainda a gente tem, nos dias atuais, máquinas operando nesse sentido. Ainda nós temos máquinas operando nesse sentido. Ou seja, é totalmente incabível, mas é uma realidade que a gente vivencia. Se a gente for aqui para o lado do Brás, para esses lados aqui do centro, a gente ainda tem um monte de loja vendendo essas máquinas usadas. Ainda temos muita delas, né, vendendo essa máquina usada. Quer dizer, é um tanto que complicado. Caldeiras e vasos de proteção, que a gente tem aí os famosos compressores, né? Não sei se alguém já presenciou, mas na mídia vocês já ouviram falar. A explosão de um compressor, por exemplo,
ela arrasta um quarteirão inteiro. E por que explode? Porque o ar tem água. Então, quando você está falando de um compressor de ar, dentro dele, compressor de ar, mas está falando de água, professor, é porque o ar tem água. Como ele fica dentro desse maquinário, ele acaba enferrujando por dentro. É um problema silencioso. Vai criando ferrugem, vai corroendo com o passar dos anos. Isso não é trocado, isso não é inspecionado. Por isso que eu disse para vocês que os maquinários têm prazo de validade. Vai efetivamente correndo a parte interna dele, até que chega um certo momento que ele explode, ele não aguenta a pressão. Compressor nada mais é do que uma panela de pressão gigante. Alguém aqui na casa de vocês já teve a infelicidade de ter uma panela de pressão que explodiu? Alguém já presenciou isso? Já teve essa infelicidade? Eu não. Se alguém aí já presenciou isso, veja o estrago que isso faz, né, dentro de uma cozinha. O perigo que é isso. Eu já presenciei vários acidentes de trabalho por panela de pressão. Aí pergunto para vocês, na panela de pressão que a mãe de vocês utilizam, a avó, entendeu? Vocês mesmo, quanto tempo vocês não fazem uma manutenção? O nome já diz, panela de pressão. Aquele bico dela é para ficar soltando a pressão quando ela está na pressão máxima dela. Se aquilo entupir, aquilo explode. Quem tiver do lado, lamento dizer, talvez não vai estar aqui para contar a história. Perfeito? Agora vocês imaginam um compressor simplesmente enorme. Quando explode, o estrago que ele faz. Né? Exemplo clássico. Caldeiras e vasos de pressão. Vasos de pressão, leia-se. Panela de pressão, leia-se compressor, leia-se caldeiras. Tá? Tudo isso explode. Por isso que isso tem prazo de validade. Fornos industriais, atividades e operações insalubres, né? Precisam de um tratamento especial. Atividades e operações perigosas. Ergonomia, olha, NR17 trata da ergonomia, que é aquilo que eu mencionei na primeira parte da aula. Não é qualquer maquinário, não é qualquer mobiliário que a gente pode comprar, né, para a empresa. Quando a gente for comprar mobiliário para a empresa, mesa, cadeira e assim vai, você tem que ver se esse mobiliário, tá, ele é certificado de acordo com a NR17, que trata da ergonomia. E você tem que guardar a nota fiscal, a compra desse material consigo, obrigatoriamente. Você tem que guardar a compra desse material consigo. NR18, condições em meio ambiente de trabalho na indústria e da construção. O número 1 em acidentes do trabalho era a construção civil. Agora, o número 1 é as empresas de transporte. Então, ficou empresas de transporte, e número 2, a construção civil. Antes era o inverso, construção civil número 1 e empresa de transporte número 2. Agora, as empresas de transporte. Trabalho na construção civil tem uma norma regulamentadora, a NR18. NR19, explosivos. NR20, líquidos combustíveis e inflamáveis. NR21, trabalho a céu aberto. NR22, segurança e saúde ocupacional na mineração. NR23, proteção contra incêndios. Né? NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Essa NR24, eu contei da historinha para vocês, do rapaz que tinha uma loja de materiais de construção, e ele tinha lá umas 30 pessoas trabalhando, sendo que 29 eram homens e uma única menina que era a moça do caixa, né? E o que aconteceu? Tinha um único banheiro para se usar 29 marmanjos e nenhum banheiro, e o banheiro era compartilhado com a moça. Aí quando a moça ia no toalete, o pessoal batia na porta, fazia chacota e assim vai. Teve uma notificação da Delegacia Regional do Trabalho e houve uma fiscalização, ok?
E olha, a empresa do cara é uma empresa que trabalhava com material de construção. Vê se pode. O que custava fazer um banheiro para essa moça? Nessa linha, ele foi autuado num valor astronômico, porque eu já disse para vocês, é o valor da multa multiplicado pela quantidade de funcionários. Então, a multa mínima é em torno de 3 mil reais. Se você multiplicar por 30, você está falando de 90 mil reais. Então, não é um valor tão caro assim. Aí ele me chamou lá e queria que eu fizesse uma consultoria para ele. Aí ele falou, eu não acho justo eu pagar essa multa. É por demais de exorbitante, por demais de absurda. E assim vai. Falei, é simples, né? No seu entendimento, é uma voluta exorbitante, porque não é a sua mãe, não é a sua mulher e não é a sua filha. Porque se fosse a sua mãe, a sua mulher ou a sua filha, você já teria um outro banheiro para que esta colaboradora do sexo feminino utilizasse. E não precisa ser um banheiro com hidromassagem, nada disso, mas um banheiro que efetivamente seja digno de uso, né? E a gente tem efetivamente uma NR, a NR24, que trata disso, perfeito? Então, seria de bom alvitre, né, a gente verificar isso. Então, essa NR que trata das condições sanitárias, vê a quantidade de chuveiro, quantidade de vaso sanitário, isso visto em decorrência da quantidade de funcionários. NR25, que trata dos resíduos industriais. NR26, sinalização de segurança, né? Vou contar também uma história dessa NR26, sinalização de segurança. Uma empresa tinha uma máquina, tinha uma roda gigante e uma rodinha pequena. Não tinha sinalização de segurança. E tinha uma pessoa, um menino novo que trabalhava lá, e chamaram ele. Ele estava com o moletom amarrado na cintura e as mangas estavam soltas. Quando a gente amarra o moletom na cintura. No que chamaram ele virou rápido. No que ele virou, a correia da máquina enroscou na manga do moletom e puxou ele para dentro da máquina. E ele foi arrastado com o giro da máquina, aquilo roda em alta velocidade. No que ele foi arrastado, que ele entrou nessa roldona enorme, quebrou-se a coluna dele, ou seja, ele ficou paraplégico, perfeito? Em decorrência de eu estar usando aí esse moletom na cintura e não ter sinalização de segurança. Haveria de ter nesse sinalização de segurança para que ele não ficasse perto da máquina. Ou seja, acabou se enroscando na máquina e acabou aí ficando numa cadeira de rodas, né? Lamentavelmente. NR27, registro profissional do técnico em segurança do trabalho no Ministério do Trabalho. Pergunta para vocês. Como é que é o registro profissional do técnico em segurança do trabalho, hein? É uma carteira igual um RG? É uma carteira que nem uma OAB? É uma carteira que não um CRC? Onde é feito o registro do profissional do técnico em segurança do trabalho? De repente, vocês queiram ser técnico em segurança do trabalho. Eu sou técnico em segurança, né? Sou advogado e técnico em segurança. Onde é feito o registro? É feito na própria carteira de trabalho. Então, o registro do técnico em segurança do trabalho é feito na própria carteira de trabalho. Vou lembrar, ver se na próxima aula eu trago a minha carteira de trabalho para mostrar para vocês. O meu registro profissional de técnico em segurança do trabalho. Ela é efetivada na própria carteira de trabalho. NR28, fiscalização e penalidades. NR29, norma regulamentadora de segurança em trabalho portuário. NR30, segurança no trabalho aquaviário. E assim vai. E chegamos até a NR36, né? Que trata da norma regulamentadora sobre abate e procedimentos de carnes e derivados. Perfeito? Então, a gente aí tem muitas NRs, né, para estudar. E, pessoal, a todo momento a gente tem NR nova. A todo momento a gente tem NR nova. Então, qual que são os desafios aí dessas NRs? Porque a gente tem que conhecer essas normas regulamentadoras. E a todo momento surge uma norma regulamentadora nova. Por quê?
É preciso ter um conhecimento abrangente sobre todas as normas para visualizar, entender as suas conexões. Então, a gente já falou de PP, PCMSO, PPR, PPP, equipamento de proteção individual. Essas NRs, todas elas trabalham interligadas entre si. Então, a gente tem que ter um conhecimento abrangente de todas essas normas regulamentadoras. Muito embora, às vezes, a gente esteja numa empresa que só faça uso de duas, três normas regulamentadoras, é bom que a gente conheça todas elas, ok? Para entender essas normas regulamentadoras. Então, peço a vocês, né, que façam um estudo de todas essas NRs que eu acabei de mencionar. Existem algumas NRs que são comentadas, perfeito? Então, a gente tem que comprar esse material das NRs comentadas, porque aí ela é autoexplicativa e autointerpretativa, né? Então, a gente tem que conhecer. Pergunto para vocês, aonde a gente tem que estudar as NRs, hein? As NRs mais atualizadas. Vou abrir o áudio aí, alguém sabe me dizer? Valendo 2 pontos na minha prova. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. As NRs mais atualizadas e autoexplicativos são da Fundacentro. Anotem isso. São da Fundacentro, tá? Então, a Fundacentro edita essas normas regulamentadoras e ela atualiza essa norma e ela interpreta. Então, se a gente tiver alguma dúvida sobre alguma NR, perfeito, a gente tem que entrar no site da Fundacentro e verificar o que ele explica sobre determinado artigo desta norma regulamentadora, para que a gente tenha um conhecimento amplo e perfeito. 2, não podemos esquecer que a gente tem NR específicas de algumas atividades. Então, a gente tem que conhecer as NRs gerais e temos que conhecer as NRs específicas daquela atividade na qual desenvolvemos. Então, a gente tem que ter um conhecimento aprofundado disso, tá? Tanto das NRs específicas como das NRs abrangentes. É importante visualizar as vantagens da aplicação das normas. Deixa eu aplicar aqui. Das normas, tá? Incluindo possibilidade de ações implantadas para servir de base para certificações. Então, muitas das vezes, se você vai participar aí de alguma empresa, vai participar de alguma licitação ou algo neste sentido, né? A gente precisa da certificação dessas NRs, que esta empresa, ok, cumpre o que a NR determina. Quem cuida disso? Profissional do RH. A certificação da empresa ligada a essas NRs. A atualização constante, tá? Uma vez que é prioridade, então... o profissional que não estuda todos os dias é menos profissional. Então, a gente tem que ter uma atualização constante ligada aí aos profissionais de saúde e segurança do trabalho. A gente tem que ter conhecimento dessas NRs. Perfeito? Então, é isso ligado às NRs que a gente tem que saber. Então, nessa linha, pessoal, a gente tem que ter um conhecimento abrangente disso. Temos que conhecer as NRs gerais, conhecer as NRs específicas, ter um conhecimento que a Fundacentro atualiza e interpreta essas NRs para que nós podemos aplicar aí no mundo corporativo, perfeito? Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Temos que entender que se a gente não estudar isso, a gente não vai saber aplicar.
temos que entender que todo aquele dossiê, daquela documentação de prevenção e segurança do trabalho, trabalha em conjunto com essas NRs, tudo isso com o intuito de evitar doença e acidentes do trabalho. Tudo bem, meus amigos? Eu vou pedir que vocês abram o áudio aí, para quem tiver alguma dúvida, fazer alguma indagação para mim, que a gente possa bater um papo. Por favor, abram o áudio, por gentileza. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não duvido. Professor, Diga, quem é que está falando comigo? Rafael, de novo. Fala, Rafael Alckmin. Então, como que é criada uma NR? Por exemplo, alguém precisa passar por algum tipo de acidente ou algo do tipo, para aí, então, ser regulamentado alguma norma sobre isso? Então, vamos lá. Em decorrência de muita doença ocupacional e de muito acidentes do trabalho, criada-se a NR, ok? Criadas-se as normas regulamentadoras, né? Com o intuito de diminuição, para servir como caráter pedagógico, para que a gente tenha uma norma específica para aquela atividade. Perfeito? Para que a gente tenha uma norma específica para aquela atividade. Então, a todo momento surgirão normas regulamentadoras novas e atualização de outras normas regulamentadoras, a todo momento. Perfeito, Rafael Alckmin? E, por exemplo, se uma empresa ela for embargada por ser atuada em uma NR, como é que ficam os funcionários dessa empresa, se, no caso, a empresa fechar de vez? Olha, se tiver embargo, a gente vai ter que, na verdade, quando você tem uma fiscalização, é adotado um critério que a gente chama-se critério da dupla visita. Isso vocês têm que saber. O que é esse critério da dupla visita? O fiscal do trabalho chega, primeiro ele vê as irregularidades e dá um prazo para que a empresa, né, extermine, que ela cumpra a determinação do fiscal do trabalho. Perfeito? E ela diz o seguinte: olha, eu vou pedir toda essa documentação de saúde e segurança do trabalho e eu vou voltar daqui 30 dias. Ela vai dar um prazo no mínimo costuma ser de 30 dias, para que você faça, né, se adeque aí às NRs. Daqui 30 dias o fiscal volta de novo. Se efetivamente você não cumpriu o que ele determinou, aí vai para o embargo ou para a interdição. Então, essa parte de fiscalização é adotado o critério da dupla visita. Perfeito? Porque como as pessoas desconhecem, né? E não será o caso de vocês, porque agora vocês estão conhecendo, primeiro ele visita, e aí ele notifica, e depois, efetivamente, ele embarga ou interdita a empresa. Tudo bem? Entendi. Mas mas em todos os casos existe a dupla visita? Todos Por os exemplo, casos se for um existe o critério da caso, dupla visita. Todos eles. se for um caso, vai de uma cozinha, um restaurante, por exemplo, aí vai a vigilância sanitária, pega inseto na parte interna da cozinha, ela vai ter direito a uma segunda chance, entre aspas? Sim, desde que não seja grave, tem sim. Entendi. Beleza? Ok. Ok. Mais alguma pergunta para mim? Por favor. Professor, tem algum outro site que você recomenda onde eu possa ler sobre as NR sem ser a Fundacentro, que você me falou também? Olha, eu sempre fui no da Fundacentro, entendeu? Porque eu acho as normas mais atualizadas. Eu não vou falar outro site porque eu desconheço. Eu sempre me utilizo dele, até porque livros de normas regulamentadoras não é fácil de achar. Tá? Não é uma matéria assim que tem uma grande facilidade. Então, eu preferi pegar as NRs da Fundacentro, porque são elaboradas por eles, são interpretadas por eles, então eu prefiro me socorrer delas. Certo, obrigada.
Quem mais vai me perguntar alguma coisa? Vamos proatividade aí na aula, hein? Danilo, fala comigo. Opa, Diga aí, é, pergunta para mim. a NR1, eu tinha entendido pelo AVA que é uma descrição de todas as NR, mas pelo que eu entendi não é, né? O que que ela seria? Não entendi sua pergunta. Faça de novo, por favor. A NR1, eu li no AVA que era... Eu entendi pelo AVA que era uma descrição de todas as outras NR. Sim. Só que ela é mesmo isso? A NR1 trata das disposições gerais. Então, na verdade, a NR1, ela vem falando de como a gente deve agir em relação a todas as outras NRs. A NR1 é uma norma básica das NRs, ok? Ela trata de todo o geralzão, perfeito? E aí você tem as normas específicas, NR2, NR3, NR4, NR5, e aí até a infinidade de NRs. Então, na NR1, ela só trata de normas gerais. Entendi. Não esquecer das normas específicas, hein? Professor, No tem seu caso. uma quantidade de NRs? Não entendi. Tem uma quantidade de NRs? 10, 30, 40? Na verdade, salvo engano, a gente está até agora, nós já temos 50 NRs. Ok? E a todo momento surge uma NR nova. A todo momento surge uma NR nova. A todo momento surge uma NR nova. Por isso que a gente tem que estar a todo momento estudando, todo momento se qualificando, né? Uma NR, ela pode ser revogada, ela pode ser alterada e ela pode ser atualizada, né? Então, e pode surgir NR novas. Então, a gente tem que ficar a todo instante, né, se atualizando em cima de NR, a todo momento. Isso é um trabalho árduo, não é fácil, não. Okay. Tudo bem? Tudo bem. Luciana Azevedo, é isso? Isso. Ah, entendi. Quem mais vai fazer pergunta para mim? Ela só pode ser criada e alterada, nunca exclusa, né? Olha, pode ser que ela seja extinta, você entendeu? Mas como, tirando a NR1 que trata das disposições gerais, né, a NR foi criada através de portaria. A portaria pode, efetivamente, isso acontecer, mas para surgir uma nova mais atualizada, se for o caso, entendeu? Extingo uma que trata sobre determinado assunto e falo isso, e elaboro outra, né, com um assunto mais atualizado. Não há qualquer problemática. As NRs elas vão cair na prova? Mas lógico, você entendeu? NRs é de extrema relevância. Entendeu? Se a gente estudar, ver o que a gente falou hoje dos programas, né, de doença e saúde ocupacional, PPRA, PCMSO, PPP e assim vai, né? Mais NRs, pessoal, é simplesmente enorme esse assunto. A gente tem que ter um conhecimento disso, tem que ter um conhecimento específico disso. Vocês serão cobrados por isso, obrigatoriamente. Né? Senão, como um colaborador vai ligar para o RH da empresa e falar, eu estou sem protetor auricular, eu estou sem EPI, olha, a caldeira está com defeito, o compressor também, a empilhadeira, olha, eu trabalho em altura, o meu equipamento de proteção individual está com problema. Ele vai se dirigir ao RH. O RH tem que ter esse conhecimento específico a respeito desse assunto. Tudo bem? Fala, Rafael Alckmin, comigo. Tudo bem, professor. Obrigado. Quem mais vai me fazer pergunta? Cadê a Vanessa, que estava jantando e não falou mais nada? Já era. Fala, Professor, Vanessa. como eu estou trabalhando no espaço pequeno, eu estava lendo aqui que a NR3 é para espaços confinados. Corresponde a que tipo de espaço, assim?
Então, nessa aula, nessa situação de espaço confinado, a gente precisaria ver o tamanho do espaço e qual é a atividade que você desenvolve, para eu definir o que é espaço confinado. A gente entende que espaço confinado é aquele que você não possa desenvolver bem o seu trabalho. Você está em confinamento, ok? Você não possa desenvolver bem o seu trabalho. Então, existe, né? Quem faz isso, a maioria das vezes, é um engenheiro do trabalho, entendeu? Para me dizer se efetivamente o espaço é confinado ou não, né? E assim vai. Tem gente que uma sala de 20 metros quadrados, 50 metros quadrados, uma sala para um administrativo, achar pequeno. Pô, tem gente que mora num apartamento de 50 metros quadrados. Perfeito. Agora eu preciso saber que atividade você vai desenvolver nesse espaço. Entendeu? Para ver se eu tenho que falar em confinamento ou não. Então eu vou pôr uma situação. A impressora fica até um pouco alto para mim, para eu mexer para regular, para poder tirar a impressão, eu tenho que, às vezes, tipo, ficar nas pontinhas dos pés, assim, para conseguir. É inválida? Sim, porque se você faz isso a todo momento, daqui a pouco você está com varizes. Perfeito? Hoje você não vai ter problemas porque você é um jovem, né? E, então não aparece nada. Mas com o passar dos anos, por esse trabalho de pé e esforço repetitivo, isso vai te trazer problemas se você perdurar muito tempo na empresa. Perfeito? E aí nessa linha, você tem uma NR que possa cuidar desse trabalho, entendeu? Pelo jeito você está aí com uma ergonomia péssima, né? Sim. Só nesse caso de impressora. É questão da cadeira, a distância para mim para o computador, a distância para mim para as prateleiras são boas, são bem cabíveis. Mesmo num espaço pequeno, eu tenho uma locomoção boa e consigo desenvolver o trabalho bem. Só a impressora que não tem um espaço para ela que ficou num espaço alto. Entendi. Péssima, ergonomia péssima no seu ambiente laborativo. Muito péssima. Entendi. Quem vai falar comigo mais? A ergonomia Professor, eu tenho uma dúvida NR17, aqui. A minha mãe está acompanhando a aula comigo, aí ela pediu para perguntar. Ela falou assim que quando ela passava por um período de experiência temporário numa empresa, né, de 3 meses, ela sofreu um acidente, que ela era faxineira, e quando era aberta a janela para o pessoal poder entrar, um cara do RH esbarrou nela e a pontinha da janela, da lança da janela, ele abriu a janela para frente e a pontinha Foi a lança, mãe? A lança bateu na cabeça dela e ficou sangrando. Aí a empresa não levou ela no médico, ela ficou internada, parece que um tempo, ela fez tomografia, foi constado metal. Aí ela trabalhou 1 mês e depois de 1 mês a empresa mandou ela embora, por causa que passou por experiência. Ela quer saber se ela pode cobrar alguma coisa da empresa. Sim, porque todo aquele que sofre um acidente do trabalho, entendeu? Ele tem direito à estabilidade. E há um documento que se chama CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. Então a empresa deveria fazer o quê? Deveria abrir um CAT para ela, um comunicado de acidente do trabalho. Perfeito? Isso ia dar para ela uma estabilidade na empresa de 12 meses, de 1 ano após a alta médica. Perfeito? E isso não ocorreu. Em decorrência aí do acidente, né? E é um acidente típico, um acidente que aconteceu no meio ambiente do trabalho. Eu não comportaria nem discussão, entendeu? Então a empresa errou muito feio. Não ter aberto primeiro a CAT, certo? E depois não ter pago o período estabilitário para ela, de 12 meses. Então é essa garantia que ela teria, judicialmente, entendeu? Sim, quando um acidente acontece, a empresa tem a obrigação de levar no médico na mesma hora? Lógico. Prestar toda a assistência.
Então, minha mãe falou assim que ela ficou lá sentada com a cabeça assim, com balde, com sangue caindo, e depois que ela foi no médico sozinha com meu tio. A empresa não quis nem saber dela. A gente já sabe como é que as empresas funcionam, entendeu? Então, nessa linha, caberia ela entrar, né, com uma ação na justiça, entendeu? Para efetivamente resolver isso. E quem ficou no prejuízo foi ela, né? Sim. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Tá tudo certo? Eu vou finalizar, então, a aula por aqui. Perfeito. Vou finalizar a aula. Essa aula que a gente teve hoje, ela estará disponibilizada no AVA, tá? Então, a gravação dessa aula amanhã estará lá no AVA para quem não assistiu. E aí, quem quiser assistir para depois estudar para a prova no seu momento oportuno, ela estará lá. Perfeito? Agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado por terem participado. Fiquei feliz que o Danilo disse que a classe tem 22 e tinham 20 conectados. Então, a classe inteira. Só tenho a ofertar meus parabéns a vocês. E a semana que vem, né, na quarta-feira, a gente retoma a aula da mesma forma, no mesmo modelo. Eu vi que no intervalo vocês estavam perguntando se outros professores vão se utilizar dessa mesma ferramenta. Sim, todos os professores, sem exceção, tá? É uma normativa da faculdade. Então, daqui para frente, vocês terão aula, perfeito, com todos os seus professores no mesmo dia e no mesmo horário que vocês estavam tendo quando da aula presencial antes da pandemia. Tudo bem? Então, uma boa noite para vocês. Vocês têm o meu contato que eu já deixei para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Basta me mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e a gente se fala. Ok? Um beijo grande, fiquem com Deus. Uma boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.